Fala galera, está começando mais um IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E nós estamos aqui com essa segunda equipe, essa galera maravilhosa, e hoje nós vamos começar o nosso terceiro episódio da série Amazônia. E para isso nós estamos aqui com convidados especiais e eu quero apresentar para vocês. Estamos aqui com o Davi. Prazer enorme estar aqui, gente. Flávia Gresh. Olá, prazer também. Vitória. Oi, gente. E João. Fala aí, galera. E hoje nós vamos conversar um pouco para saber como foi as experiências na Amazônia, como foi a nossa viagem missionária para lá, os desafios que nós enfrentamos. E nós queremos começar com a primeira pergunta para a Flávia. Flávia, como foi seu preparo para a viagem? Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu morro de medo de água, né? Então, meu maior medo era o barco. Mas eu venci esse desafio, para mim foi muito bom. Tinha hora até que eu esqueci que estava no barco, realmente era bem seguro. E aí a gente teve o preparo financeiro, que eu acho que é o maior desafio de um missionário, é o preparo financeiro, né? Então, graças a Deus, Deus usou pessoas para poder me ajudar, a nossa igreja nos abençoou muito. Então, foram muitos desafios, mas graças a Deus foram vencidos aí. E como viagem missionária vicia, né? A gente já tá preparando para a próxima aí. E é muito bom. Foi realmente, cada desafio foi romper uma barreira, mas... eu costumo dizer que missões é assim, você sente no seu desejo, a vontade de ir, você fala para Deus, Deus, eu quero ir. Deus fala assim, você quer mesmo? Então tá bom, então você vai. E o Senhor, Ele levanta os meios, levanta pessoas, levanta os recursos para nos levar, né? O que o Senhor quer é um coração disponível, né? Falando sobre medo, né? No início a Flávia tava com muito medo, falava sempre comigo, eu falava, Flávia, calma, vai dar tudo certo. Eu fui uma vez, eu falei, você vai ver que dormir no barco, na rede, não é tão assustador assim. Foi. Ah, Gabriel, vai ter jacaré, vocês vão ver ter jacaré. E ela não viu um jacaré, você viu? Não vi nenhum jacaré, não vi. Às vezes a gente acaba tendo muito medo e quando chega na hora é uma outra realidade, né? Isso aí. Então o medo acabou. O medo acabou, já quero até voltar. Isso aí. E você, Davi, como que foi sua questão de arrecadar dinheiro? Quais foram os seus desafios para ir para a Amazônia? Cara, em questão de arrecadar dinheiro, eu, graças a Deus, não tive muito problema, porque minha igreja chegou junto comigo, ofertou na minha vida, então isso foi muito bom. E também, antes de eu ir para a Amazônia, de eu fazer o pagamento da passagem e tal, e também pro ID, né, para pagar o barco, Deus me deu um trabalho, né, um serviço também que me ajudou muito a conseguir arrecadar o dinheiro. Meu desafio maior foi ter a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Acho que muitas pessoas podem pensar dessa forma que eu pensei também. Porque eu não sabia se eu estava indo pela emoção ou se eu estava indo pela direção de Deus mesmo. Só que eu acho que uma semana antes, foi isso mesmo, uma semana antes, Deus falou comigo e confirmou no meu coração de que eu estava fazendo a coisa certa. E aí eu fiquei mais tranquilo, e viajei tranquilo, mas foi muito bom. E como foi, por exemplo, questão de medo? Você teve medo pra poder ir? Cara, se tem alguma coisa que eu não tive, foi medo. Por incrível que pareça, Deus esteve comigo o tempo todo, falando comigo, eu não tive medo do que poderia acontecer. É claro que a gente tem que se precaver, né? Fazer tudo que a gente pode fazer pra que não aconteça nada. Tipo, aprender a nadar, né? Lá no manual tava escrito, né? Aprender a nadar. Aprender a nadar. Mas medo eu não tive, cara, graças a Deus. Então deu tudo certo pra você, né? A questão de arrecadação, sua igreja te ajudou, te apoiou. Sim, isso graças a Deus não tive problema. A igreja chegou junto mesmo. Legal. Assim é bom, né? Quando a gente tem esse apoio da igreja. Isso é fundamental, né? Eu uma vez li uma frase que a igreja que não apoia missões não pode ser chamada de igreja, né? Porque a igreja, o significado dela é chamado pra fora, né? É forte, mas é uma verdade muito grande no nosso meio, infelizmente. É uma realidade muito forte. A gente tem que realmente mudar essa visão, né? A gente, como jovem, a gente tá levantando realmente essa bandeira pra trazer essa diferença nas nossas igrejas. A gente tá realmente mostrando o valor de missões. A gente tá realmente indo no campo missionário e eu sei que no futuro a gente tá semeando hoje, a gente vai colher no futuro. Com certeza. Eu não sei se... a sensação que eu tenho quando... Às vezes a gente faz muitas coisas na igreja, né? E aí toda vez que eu vou pra missão eu falo assim, o que eu faço na igreja não é nada. Eu tenho a sensação de que eu não faço nada. Às vezes a gente tá cansado porque tá fazendo e chega lá e você vê, meu Deus, isso não é nada. Deus olha pra você e fala assim, ó, você acha que faz uma coisa? Não faz nada. Então assim, te dá uma sensação de utilidade muito grande.
sabe? De você servir na simplicidade, né? Às vezes a gente está tão preocupado, a gente vive um evangelho egoísta, né? Preocupado com o ar-condicionado, preocupado com uma cadeira acolchoada, um som. Se o microfone estiver ruim, eu não vou cantar. Se a guitarra estiver quebrada, eu não vou tocar. E ali é tudo muito simples, né? O que eles querem ali? Eles querem o evangelho simples, o evangelho puro, né? Sim. Então, eu acho que isso me faz muito bem. Você compartilhar a simplicidade do evangelho como Jesus fazia, né? E eu sempre falo isso, né? Essa questão do ir. É impossível você ir e voltar a mesma pessoa. A sua visão muda, a sua mentalidade muda muito. Você volta a se sentir um peixinho dentro do aquário. É isso aí. Experimentou um mar gigante. Assim. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a gente acaba ficando muito limitado dentro de 4 paredes e a gente acha que aquilo dali é o suficiente e é tudo. E não é tudo. Não. Quando a gente vai pro campo missionário, realmente a gente começa a ver e entender que aquilo sim é evangelho. E como você falou, né? Lá eu pude perceber isso. Eles só querem ouvir a palavra de Deus. Eles só querem ter alguém para poder discipulá-los, falar de Jesus e dar realmente um caminho ali, um norte. Então nós estamos ali realmente para pregar o evangelho e realmente para eles entenderem o chamado de Deus na vida deles e toda a questão do discipulado, né? Isso é muito importante. E você, Vitória, o que você achou? Quais foram os seus desafios, seus medos? Então, acho que pra mim foi um desafio bem grande, porque eu fui na primeira viagem com o ID, né, pro sertão. E na primeira viagem, os meus pais foram me ajudando, né? Fui bancada pelos meus pais. E nessa segunda viagem agora, meus pais falaram, ó, agora você vai ter que dar o seu jeitinho atrás. Aí, vai ter que correr atrás aí, pra poder você conseguir esse dinheiro aí. E eu fui, né, na doideira assim, mas fui. E aí a gente começou não, né? A gente já vendia, né? Mas agora a gente voltou à venda de bijuteria que eu tenho pra viagem da Amazônia. Fala um pouco sobre a sua empresa aí. Então, A empresa dela é missionária, gente. No final do ano passado eu abri uma empresa de bijuteria e através dela eu uso pra poder conseguir recursos pra viajar. Ela me ajudou um pouco no sertão, mas agora com a Amazônia foi totalmente voltada para isso, e foi até o último segundo de trabalho, na última semana a gente tava na correria, vamos conseguir. E além das bijuterias também, lá na igreja a gente vendeu açaí, né, Sim. com os jovens, que também foi cansativo. Sufoco, correria total. Que Eu só. acho que é legal essa questão do sacrifício. A gente acaba valorizando mais também, né? É Isso. verdade. Mas é eu verdade. falei isso pra ela, não foi? Falei, é muito mais fácil falar assim, olha, eu quero fazer uma viagem missionária, toma tanto pra você viajar. Agora, quando tem o seu suor, você entende realmente o que é viver missões. Porque nós que fazemos essas viagens a curto prazo, missões a curto prazo, a gente tem o nosso pagamento e a gente sabe o que vai comer amanhã. Agora, um missionário no campo é um totalmente milagre a diferente. cada dia, totalmente diferente. Vivem pela fé mesmo. Vivem Sim. pela fé. Então, a gente... não que a gente não iria ajudar, né? Mas a gente disse pra ela, falei, a gente quer ver o seu sacrifício. E realmente, ela sustentou toda a viagem dela, né? E ainda ajudou a mamãe no final ainda. Gente, só abrindo um parêntese, Flávia é mãe de Vitória, tá? Nossa primeira missão junto. E o primeiro podcast juntos também. É aqui. verdade. Parece irmãs, né? Nem, Ai, obrigada, João. nem parece. E, por exemplo, sobre a sua empresa ainda, seus clientes sabem que você tá ali em prol das viagens Sim, missionárias? eu sempre deixo isso muito claro na página, falo que é voltado pra missão. Inclusive, quando a gente não tá em temporada de missão, por exemplo, agora, a gente ainda não sabe qual vai ser o nosso próximo destino, né? Mas cada miçanga que eu vendo, cada bijuteria, eu tiro R$1 pra poder colaborar com algum missionário ou com alguma agência missionária. E graças a Deus tem dado certo. E se Deus quiser, na próxima viagem também, nós vamos usar os recursos do Olive, né? Que é o nome da página, não falei. Tá lá no bio Pra dela, próxima- fins lucrativos pra missão. Isso aí. Coisa linda, gente. Tudo realmente em prol do reino, né? Isso. E você, João, como é que foi essa questão sua pra poder ir pra Amazônia? Quais foram os seus desafios, seus medos? Sim. Cara, eu vou ser sincero que o maior medo que eu tive era comer peixe todo dia na semana. Eu tava morrendo de medo. Graças a Ninguém Deus. falou. Não, eu tô brincando, mas foi muito de boa lá. Se tivesse peixe todo dia eu também ia comer de boa. Também pra não passar fome, né? Morrer de fome. Missionário raiz. Missionário raiz. Mas Come dando glória. mais um desafio que eu tive aqui antes de ir pra viagem também foi a questão do dinheiro, né? Foi a primeira viagem missionária que eu fiz que eu paguei com o dinheiro do meu salário, né? O dinheiro do meu salário. E, cara, foi muito gratificante pra mim ter feito isso, sabe? Por causa que eu sempre fiz viagens missionárias com meus irmãos, né? Também fui com ele nessa, mas com meus pais bancando, né?
E dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente, eu me banquei, eu tive mais independência nisso, então foi muito bom pra mim, como crescimento também, e também levar mais a sério a questão financeira, né? Então foi muito bom. Eu não sei se pra você é assim, mas nós filhos, quando a gente é bancado pelos pais, entre aspas, e depois a gente vê a gente pagando a viagem do nosso dinheiro, é um negócio, a gente sente assim, caramba, eu corri já atrás. Já sou grandinho, tá grandinho. Eu sou adulto, eu me senti assim. Exatamente, também me senti desse jeito. João, você viu alguma diferença, por exemplo, você indo nessa viagem pra viagem anterior, sendo que nessa vez agora você que conseguiu o dinheiro todo pelo seu trabalho? Assim, a diferença mesmo foi só na questão da questão financeira. Mas dentro da missão, assim, foi a mesma coisa, né? Fui lá pregar o evangelho do mesmo jeito. E você teve algum desafio, algum medo para ir para lá ou não? Não, foi tranquilo. Na parte do peixe tava brincando, mas tirando isso, foi de boa de verdade. Não teve nenhum medo, não? Cara, medo de cair do barco, né? Virar, todo mundo cair, Titanic 2. Mas... Viu? Então, eu não tava com medo, não é só ele não. É só eu não. Não viu também nenhum jacaré, né, João? Queria ter visto, não vi. Só tinha o Rodolfo, né? Só Rodolfo. Gente, conta aí a história do Rodolfo. Eu só escutei a história do Rodolfo, né? Eu eu também só escutei, não vi não. A gente não viu. Ele tava na segunda comunidade, né? A de Três Unidos, né? Ele era o jacaré do... Mas é uma história, gente. Chegou a ver? Não, a história eu não sei. Não, a gente não conseguiu ver nenhum jacaré lá. Não, teve gente que foi na voadeira e viu. É? Viu, Teve gente que viu. Tem gente que viu. Pensei que era mito. Não. Eu não vi, não. Infelizmente. Questão, tipo, natureza, bicho, alguém ficou com muito medo? Eu achei que ia ter muito mosquito e não teve. Fiquei bem surpresa. Não Eu achei que nós tenho veríamos energia. miquinhos, jacaré. Porque geralmente a galera acha, né? É bem estereotipado, né? Tipo assim, todo mundo fala pra gente, vocês foram pra Amazônia, viu jacaré, viu tigre, e mosquito, e bicho, como se lá só fosse resumido a isso, né? Isso. E a gente não, eu particularmente não... Vimos o boto, né? A gente só viu o boto. Eu vi cobra. É? Eu vi cobra quando eu tava. Vocês subiram, eu tava no barco. Aí eu vi aquele movimento nas águas, assim, eu achei que fosse o boto, né? Aí eu, Isabel, acho que é o boto. E 3 movimentos. Quando foi chegando perto, eu vi eu só lembro esse dia que você a falou. cobra com a cabeça pra cima, assim. E eu acho que ela era bem grande, porque o movimento que fez na água, né? Tirando o boto, eu não vi mais nada. Parecia que eu tava Arara, vagem você grande não na minha viu? casa. A gente teve arara. Não, arara. Você vê mais jacaré pela sua casa do que lá, né? Eu vejo mais jacaré. Exatamente. Olha aí. Pior que é verdade. E a galera achando que lá a gente ia ver tudo. E eu também queria saber um pouco como foi a expectativa versus realidade de cada um de vocês. Vamos falar um pouco aí. Isso é bom. Vai, Davi, fala você primeiro. Cara, minhas expectativas estavam bem altas, mas quando eu cheguei lá foram superadas totalmente. Eu vi coisas que eu não imaginava que eu ia ver, que ia acontecer. Por exemplo, uma cura lá que eu presenciei, que teve e eu não esperava que eu ia ver coisas desse tipo assim. E Deus surpreende a gente, né? Então foi muito bom, cara. Superou mesmo minhas expectativas de verdade. Foi melhor do que eu imaginava. Eu fui achando que eu sabia o que ia acontecer. Porque a gente já tinha ido pro sertão. Então, a gente viu como é que funcionava o trabalho, mais ou menos. Já tinha uma noção. Então, eu fui assim, vai ser assim, assim, assim e assim. Eu fui já sabendo assim, Mateus vai falar isso, a gente vai fazer isso, depois vai ter isso. Quando eu cheguei lá, foi algo totalmente diferente do que a gente tinha pensado, sabe? Ao decorrer do dia. Tipo assim, o que a gente achava que ia ser normal, uma simples fala com as crianças, um bate-papo, aquilo se tornou um momento especial, sabe? Algo diferente, que a gente nunca tinha vivido, sabe? Uma simples conversa com alguém se tornou algo tão, tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que... É porque às vezes a gente vai ser mais uma viagem missionária, né? Mas na verdade, cada viagem é uma viagem. Tem algo diferente. É isso aí. Mais uma viagem eu acho que pra não conta. Porque o campo é diferente, as pessoas Isso são aí. diferentes. É isso aí. né? Nenhuma viagem é a mesma. Não é. Apesar da proposta ser a mesma, que é levar a palavra, né? Mas cada lugar tem a sua singularidade. Cada um tem é muito gostoso isso, né? Deus usa cada um de maneira diferente nos lugares. Nunca a mesma coisa. Sempre é uma experiência nova. Assim, eu vou falar de 2 expectativas que eu tive, né? A primeira foi a questão
comer, dormir, como que era. Então, assim, quando veio a explicação pra gente, as regras, como que vai ser, tem que fazer isso, eu falei, ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir administrar isso? Eu fiquei preocupada com os jovens, né, com os mais novos e tal, e eu fui surpreendido, porque, igual o João falou, eu achei que fosse comer peixe todo dia, e eu falei assim, Isabel, como é que vai ser a questão da comida lá? Ela vai comer o que tiver. Se um dia aparecer um bicho preguiça, a gente come. Eu falei, Jesus amado, e aí? Mas, na verdade, eu acho que ela faz isso pra gente não... se acontecer o pior, a gente está preparado, né? Que eu acho que é bacana isso, né? Às vezes a gente vai pensando um conforto e não é, ou às vezes a gente vai achando que não tem conforto e chega a ter conforto. Então, assim, na questão administrativa, eu fiquei bem... Porque as outras missões que a gente faz, a gente fica numa base, né? Então, assim, entre aspas, já é um conforto maior para nós. Agora, no barco foi a primeira vez, então eu estava preocupada. Então, isso foi muito superado. E, assim, uma das coisas que eu mais gostei, que isso me encanta demais, é o fato de que não é porque eu trabalho com crianças que eu tenho que fazer o trabalho com as crianças. Então, você tem a oportunidade de você servir o tempo todo, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho essa administração do Matheus, assim... fantástico, porque a Flávia trabalha com criança. E aí? A Flávia só sabe fazer isso? Será que o evangelho é só limitado ao trabalhar com criança? Então, assim, eu visitei... Ele mesclou bem, né? Isso é legal, entendeu? Eu visitei, conversei com adultos, eu visitei casas, eu ajudei ali no barco, eu lavei louça. Isso é muito legal, né? Você servir aonde é necessário, né? E quando o Senhor, a gente fala para Deus assim, Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui, você está disponível onde precisar, não é onde você quer, não é? Então é legal porque você tem essa oportunidade de servir de modo integral em todas as partes. Então isso para mim foi muito bacana, foi muito especial e uma das coisas que me motivou muito de ir nessa viagem foi porque eu faço parte da associação, mas no refúgio, que é algo bem específico de treinamento. Então a gente faz o trabalho com adultos, por mais que a gente vê crianças, contato, né? Não tem, a gente até faz um trabalho ali de evento com as crianças através do chá de bonecas, com as meninas, né? Mas não tem esse contato direto com as pessoas. Então, isso me motivou muito. Eu queria muito viver isso e tive essa experiência muito forte. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de servir. Verdade. Eu compartilho um pouco do que você falou também, na minha experiência, por causa que antes de ir para a Amazônia, eu nunca tinha ido antes, né? Foi a primeira vez também. E antes de ir, eu estava pensando da Amazônia de um jeito diferente do que foi, né? Bem daquele jeito generalizado, sabe? De ver animal por todo lado, como a gente estava falando antes e etc. E foi literalmente outra coisa, né? A expectativa foi outra, né? E na hora de acontecer, foi uma coisa, tipo... Totalmente o contrário. Totalmente o contrário que eu tava pensando, né? Então, tipo assim, na questão do evangelismo, que nem a Vitória tava falando, eu achei que ia ser a mesma coisa, né? Tipo, tava com essa, mas da Amazônia foi diferente. E não que eu não tava com medo nem nada, eu só achei que ia ser diferente mesmo. Achei que eu ia pegar eu queria mesmo pegar um cabo de vassoura e lutar com jacaré, tá ligado? O negócio é assim, eu tava pensando que a gente ia sofrer e tal, e não foi nada disso. Eu acho que em relação a evangelismo, comparado com o sertão, eu achei que foi mais difícil. Porque o pessoal do sertão, eles eram mais abertos. Mas eu acho que é a cultura. Por exemplo, eu acho que isso interfere muito. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente passava em uma rua do sertão, as pessoas, vem tomar um café aqui e tal. Lá, a gente já tinha mais dificuldade. Porque era tipo assim, a gente chegava lá e o pessoal assim meio quietinho. Mas a questão da característica. A gente tinha que tomar muito cuidado também. Não, a gente vai com esse pensamento de que vai ser sempre igual, só que a gente entravam lá, eles entravam lá, o que exatamente. eles faziam com a população? Então eles, né, são mais restritos a isso. É verdade. Lá no sertão a gente entrava assim na casa, chegava, oi de casa! Tinha dia que a gente ganhava sorvete lá, então pra gente, pelo menos pra mim, que era a minha primeira viagem no sertão, e eu achei que seria a mesma coisa, quando eu cheguei lá foi um baque, assim, até você, tipo assim, começar a desenvolver um assunto com a pessoa e gerar aquela confiança pra ela se abrir. Eles são bem fechados. Bem, eu achei que o evangelismo ia ser mil maravilhas, que nem no sertão, sabe? Fazer tudo isso que a gente falou. O João tava falando aí, eu fiquei me lembrando, porque às vezes... esse cuidado que o ID tem, eu gosto muito de falar sobre isso, é esse cuidado com o missionário, com nós que estamos indo, né? Às vezes a gente prega tanto, porque missionário, eu fui em tal lugar e passei fome, eu tive que comer isso porque eu não tinha o que comer, eu passei... Então, isso pode acontecer, mas a gente tem que receber o missionário com carinho. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque a gente pode ir nessa expectativa de que, olha, se não tiver água, eu vou ficar sem beber água, mas eu não vou reclamar. Esperar de tudo. Mas por que não tem que ter água?
Entende? Então, eu acho que esse cuidado, inclusive, nós temos que desconstruir isso nas igrejas. A gente tem que ter um mínimo quando a gente vai em algum lugar, né? A gente tem que ter o mínimo, o básico pra viver, né? Não, e a Bíblia fala, né, que você pode estar recebendo anjos, né? Recebei bem os profetas, porque você pode estar recebendo anjos. Então, como que você receberia anjos na sua casa? Exatamente. Né? Ninguém receberia de qualquer jeito. Ninguém receberia de qualquer jeito. E, infelizmente, por causa esses exemplos ruins de passar fome, volto a dizer, pode acontecer? Pode, mas não tem que ser uma referência. E aí a gente entra, por exemplo, em pessoas dentro da igreja que não querem ser missionários. Eu vou sair do conforto da minha casa Medo, né? com medo. Porque acabam demonstrando algo totalmente negativo. Qual pai que vai querer enviar um filho para missões desse jeito? Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que desconstruir isso. Eu, como igreja, eu sempre falo isso na minha igreja, eu, como igreja, ficaria com muita vergonha se eu enviasse um missionário, a nossa igreja enviasse um missionário, e o missionário voltasse e falava, gente, eu passei fome, eu passei frio. Poxa, e o que eu, como igreja, fiz por esse missionário? Vergonhoso. Então, se eu não posso ir, eu tenho que dar estrutura para quem vai. Né? Então, eu acho muito legal esse cuidado aí. A gente realmente foi muito bem cuidado lá, assim como as outras missões. Eu acho que nós, jovens, a gente tem essa responsabilidade, né? De mostrar para os outros jovens. Descortinar isso, né? Isso, porque Mudar essa visão. sempre foi uma visão de, tipo assim, é algo muito difícil, algo teologicamente impossível, e vai ser... Sabe, como se fosse algo impossível. E a gente vê isso através da nossa igreja, né? Que na primeira viagem, eu acho que foram 3 ou 4 pessoas da nossa igreja, e agora tem várias pessoas da nossa igreja indo. Então a gente vê que aos poucos, essa imagem de Tá evangelho, né, no coração dele. essa imagem de evangelho complicado demais, sabe? Um que evangelho só, mais suicida, só né? Que você vai lá os pra morrer. tops. E geralmente você, essa é a palavra. geralmente você tem que ser teólogo, né? Isso, a galera acha, tipo assim, isso. nossa, mas eu não tenho capacidade pra Mas pregar. olha, o que é legal é falar nessa questão. Ela falou, eu tava me lembrando, a primeira vez que eu fui fazer um evangelismo na praça, lá da cidade que eu morava, e aí eu falei assim, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar pra essas pessoas se eu não conheço a Bíblia profundamente? Aí ela, não, entrega a folheta e fala, Jesus te ama. É o clássico, né? Ai, É o clássico. gente. Aí eu entreguei Já tá o folheto. praticando lá, né? Fazendo alguma coisa. Você já tá Mas eu começando acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos. Aí, primeiro rapaz que eu entreguei, tava um senhor passando, entreguei o folheto e falei, aqui, Jesus te ama, ele, você, morena linda, você me ama. Ai, meu Deus. Aí eu travei, não quis fazer Nossa. mais, porque eu tinha maior medo. Então, assim, eu tinha maior medo das pessoas perguntarem coisas da Bíblia e eu não saber fazer. Então, eu acho que, inclusive, essa preparação do missionário, ele é indispensável. Porque as pessoas precisam conhecer a realidade. Eu tô indo pro Amazonas, o que tem lá? Qual o contexto cultural, contexto histórico, Por isso que é geográfico? importante pesquisar antes, não é? Exatamente. A gente, por exemplo, a gente teve bastante instrução, né? Pré-viagem. Porque a gente precisa ir com a mente totalmente preparada pro que vai acontecer, né? E uma outra coisa que você tá falando é muito interessante, a gente sempre bater nessa tecla de que a nossa geração vai trazer essa realidade de missões. Não romantizando missões, mas sabendo que a gente precisa ter o básico, né? E como você falou, a igreja não pode achar isso bonito. Não tem como a igreja, né, achar que, tipo assim, não, tem que sofrer, é isso e acabou. Porque, como você já falou, a gente acaba criando uma geração que tem uma aversão a missões. Eu não quero. Se Deus falar comigo que eu sou missionário, não quero. Porque eu tenho esse terror. E, cara, um filme de terror, isso aí. Quando você vai na missão, você vai lá abençoar aquele lugar e você também sai muito abençoado. Você sai com bênção em dobro, sabe? Tipo, Deus não só olha para as pessoas que estão lá, ele também olha para você que tá indo lá se sacrificar, acaba sabe? achando que Engraçado, vai Gabriel. dar, a gente acaba recebendo. Exatamente, a gente é quando- mais edificado até. Isso aí, a gente acha que vai dar e a gente que recebe, né? Quando eu fui para a África, as pessoas, né, têm aquela visão de que as crianças sofrem, pobres, comem e tal. E realmente isso existe? Existe. Quando eu retornei de lá, você viu muita criança sofrendo? Eu falei, gente, eu conheço, é um povo adorador. Por quê? As pessoas só olham o lado ruim. Então, eles são pobres, sofrem, tal. Eu conheci um povo que a gente marcava a hora, 1 hora tem que estar aqui, meio-dia eles já estavam na porta. E você pensa que eles estavam de cara fechada esperando a gente? Nada, eles falavam assim, faz a voz grossa, faz a voz fina, eu faço a voz do meio, e todo mundo cantava. Então, você chegava, você via a alegria deles, eles serem gratos com as pequenas coisas que você oferece, com a palavra simples do evangelho. Então, assim, a gente realmente tem que desconstruir essa visão de que missão é sofrer, missão é coisa ruim, né, e trazer realmente que o papel da igreja é missionar, né? E a gente tem que ensinar as crianças, ensinar os jovens, e volto a dizer, sempre que for levar um grupo de jovens, preparar esses jovens, né, para não achar também que é um passeio, né? Porque às vezes a gente volta falando assim, olha, pode ir para a missão porque te dá traz uma segurança, né? Uma organização boa missionária, ela te traz uma segurança para viajar. E a gente apresenta para a igreja essa segurança, e às vezes os jovens se empolgam e acham que é
uma viagem a passeio, né? oba-oba. Um oba-oba. Então, isso também tem não que é ser- nem assim, não é, né? não A é. gente vai lá pregar o evangelho, pregar Jesus. Há um objetivo, né? Exatamente, o objetivo. E tá na Bíblia, que não vai ser fácil, vai ter perseguição também. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. É. A gente não tá lá pra passeio, a gente não tá lá pra visitar o lugar. E falando um pouco disso também, aí tem a questão totalmente espiritual, né, por detrás. Eles precisam entender que a gente tá indo pra um campo de batalha. Sim. Exatamente. Você, por exemplo, nessa viagem, Davi, você enfrentou alguma coisa na questão espiritual? Então, como eu te falei, eu enfrentei antes, né? Antes de ir, porque eu tava nessa batalha comigo mesmo, assim, de não saber mesmo se eu tava indo por essa empolgação que a gente tava conversando aqui. Pô, será que eu fiquei emocionado, cara? E vi assim, e fiz a inscrição? As fotos bonitas, falei, eu quero ir. né? Eu fiquei pensando, pô, será que foi isso? Mas aí, como eu te falei, né? Deus confirmou isso uma semana antes de eu ir. Eu vi as fotos lá, tinha essa imaginação de como era a Amazônia, então eu fiquei nessa batalha assim comigo mesmo. Pô, eu vou ou não? Será que eu tô fazendo isso por emoção? Mas aí no final eu vi que era a direção de Deus mesmo, e tudo que aconteceu lá, a gente viveu uma guerra espiritual lá também mesmo, é muita pressão, né, do inimigo sobre a gente. E também, antes de eu ir, teve 2 coisas que aconteceram comigo na semana antes de eu ir, que foi 2 semanas antes de eu ir, que foi de guerra mesmo. Eu tava indo jogar um futebol na segunda-feira, a gente viajava no sábado, né? Aí na segunda-feira eu tava indo jogar futebol, fui subir a serra, né, Grajaú, Jacarepaguá, e tava chovendo um pouco, mas não era temporal não, tava chovendo só. E aí eu não tava rápido, cara, eu tava no máximo uns 45 assim por hora, subindo de carro, e o meu carro começou a derrapar, e fica pra lá e pra cá, perdi o controle, e voltei, tipo, coisa que nunca tinha acontecido comigo antes. Então logo na hora eu já sabia, eu tava com meu primo do lado, eu falei... tá vendo? É por causa da viagem. E não foi só isso também. Depois, na mesma semana, acho que foi na 4ª ou na 5ª já, eu tava trabalhando e tava saindo de Campinho para ir até São Cristóvão, e o Waze mandou eu entrar dentro de uma favela para fazer um retorno. E tipo, não tinha como saber que era uma favela. Eu entrei, aí quando eu fui andando assim de carro, eu olhei no retrovisor, tinha um bandido com um fuzil gigante assim apontando pro carro de trás. E aí eu pude ver também como Deus é bom comigo. Mesmo o inimigo tentando isso tudo contra a minha vida, porque são coisas que não acontecem assim, não acontecia comigo, nunca tinha acontecido. A gente E acha que são aconteceu coincidências, 2 vezes em uma né? semana. Não é Na coincidência. verdade, Só comigo pra assustar a aconteceu gente. algo bem... Não nesse sentido físico, mas aconteceu algo parecido. Eu tava mega animada com a viagem, muito animada, vendendo açaí todos os dias e miçanga pra tudo quanto é lado. E na semana da viagem me bateu um desânimo. foi na Nossa, segunda. eu ia falar isso também. Foi Bateu na também. Eu ia falar a mesma semana, coisa. bem quando a gente tava prestes a viajar, começou a bater um Exatamente. desânimo, aquele pensamento assim, cara, será que é pra eu ir mesmo? Eu não tô animada, eu acho que não é pra eu ir, acho que Deus tá mandando ficar. E eu falei, mãe, eu acho que eu não vou, mãe. Ela, Vitória, mas você já pagou a passagem, você já pagou a hospedagem. Eu, mãe, mas eu não vou. Ela, Vitória, você ora. Se você sentir realmente que não é pra poder ir, a gente dá um jeito que de repente é Deus falando pra poder você não ir e tal. Tá bom, mãe, amei, vamos orar. E acho que a gente foi... Quando a gente foi Eu viajar? acho que você falou comigo no domingo, né? Foi, a gente foi viajar... A gente viajou no sábado. No sábado. E eu lembro que acho que na segunda-feira eu fui pra igreja. E eu falei assim, Deus, eu preciso saber se é pra poder eu ir ou não. E, cara, eu acabei de chegar na igreja. Quando eu terminei de orar, que eu levantei e sentei, Deus usou uma irmã pra falar comigo que era pra poder eu ir. E que ele tava me dando essa permissão. A gente acha que esse negócio de cansaço e de desânimo e de... Ou até mesmo de um acidente, assim, é coincidência, mas não é. É porque a gente sabe que a gente vai passar por uma guerra espiritual e o diabo não quer que a gente esteja ali. Se ele sabe que aquilo ali vai ter um resultado bom, ele vai fazer de tudo pra gente não estar ali. Então ele vai colocar desânimo, ele vai colocar na nossa cabeça que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. E aí vem Deus e nos surpreende, fala, não, minha filha, vai que eu sou contigo. E quando chega lá, a gente é surpreendido e a gente consegue vencer a batalha. Porque Deus não manda ninguém pra batalha se não for pra do mesmo ganhar. pensamento, acho que geral, né? Todo mundo, antes da viagem, ficou desanimado. Eu fiquei desanimadão, cara. Eu fiquei animado uma semana antes de ir na viagem, quando a Isabel ficou mandando foto do barco, das comidas de tudo. Eu falei, cara, que irado. Tipo, uma semana antes eu... Branco, tá ligado? Na minha cabeça, sabe? E é meio que inevitável, Não tava né, cara, esperando nada da viagem. Eu fiquei disso tipo, acontecer. Sabe o que
que é legal? Quando a gente pensa na questão da viagem, a gente está indo para um campo missionário que há uma batalha espiritual. Né? Então, se a gente entende que a gente está numa batalha, a gente não pode deixar de se preparar antes. É verdade. Às vezes, quando chega lá na missão, eu quero orar, eu quero jejuar, eu vou fazer propósito e tal. Isso mas precisa começar com antecedência. Exatamente. Né? Igual aqui, a gente vê os militares se preparando para uma guerra que a gente nunca sabe se um dia vai acontecer. É uma pressão gigante em cima da gente. Não é? Então, assim, hoje gente... existe o alistamento obrigatório para quê? Se não vai ter guerra. Então, ele se prepara para algo que não sabe se vai acontecer. Então, a gente não tem que esperar chegar lá para se preparar, tem que ser antes, né? Sim. Quando Efésios fala revestir da armadura, todos os dias está se preparando, se revestindo para vencer o inimigo, né? Então, é muito importante a gente ter essa preparação espiritual antes. Às vezes não leva a sério assim, tipo, faz um jejum antes da viagem, ora, sabe, ora muito mais, um dobro e tal. Isso é pra garantir que coisas assim, detalhes que a gente acha que é normal não aconteçam, sabe? Então, nada é demais. Tipo, tudo pode fazer da maneira certa, sabe? O principal também, acho, mano, é que tá com a nossa vida, assim, nos caminhos mesmo. Tipo, sem brecha mesmo. Tá certo, porque se tu for e tiver tudo errado, Deus pode surpreender e mudar tudo, né? Porque... Mas não é legal. Ver aquela história que a Bíblia narra sobre Acã, né? O pecado de Acã. Por causa de todos perderam a guerra por causa de uma pessoa. Né? Então, por isso é que é muito importante a equipe estar sempre alinhada. É uma equipe, né? Tem que estar em conjunto, tem assim. Tem que estar em conjunto, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E falando nisso, por exemplo, a gente precisa realmente se abastecer antes, porque chegando lá a gente doa muito. Eu, particularmente, quando eu voltei de lá, me senti totalmente vazio. Porque a gente ora, a gente realmente discipula, a gente faz as palestras. E, cara, eu realmente senti como se eu tivesse dado tudo de mim naquele lugar e voltei vazio. Então a gente precisa realmente orar antes, fazer esse nosso jejum antes, ter nosso devocional antes e ir preparado, porque chegar num campo de batalha, a gente não tem como se preparar num campo de batalha. Isso aí. Por exemplo, questão de ataques do inimigo. Eu tenho muito ataque na mente. Eu não fiquei desanimado pra poder ir pra viagem. Mas na minha mente ficou o tempo todo. Umas 2 semanas antes da nossa viagem, era muito pertinente, né? Tipo assim, caraca, eu não sou capaz. Não vou conseguir. Exatamente. Será que eu vou ter o que oferecer lá? A gente sempre fica com essa paranoia. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque é sempre importante você achar que tá faltando alguma coisa em você, porque você fica totalmente dependente do Espírito Santo. Mas também, humanamente falando, a gente não tem nada para oferecer mesmo, né? Nós, na verdade, nos colocamos como canal de Deus, né? Que Deus que dá para nós, Deus que nos enche. A Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, para muitas pessoas, não, é um livro, é só um livro. Então, assim, ter essa preparação antes de andar com o Senhor, né? Estar todos alinhados, estar audível à voz de Deus, mas que realmente por nós mesmos, se não for o Espírito Santo com a gente, Gabriel, a gente não tem nada para oferecer lá mesmo, né? Nisso que o Gabriel falou, né, de não se achar capaz e tal, tem muito disso também, às vezes, antes da viagem, pensar assim, o que eu vou fazer lá, sabe? Uhum. Eu não sei, eu tenho que ler mais a Bíblia, tenho que orar mais pra estar mais preparado, porque eu acho que eu não vou estar preparado na hora, sabe? E eu vou ser um inútil lá. Partilho muito disso que o Gabriel falou. Deus nos surpreende depois, né? Sim. Exatamente. A gente faz coisas que a gente nem esperava que a gente ia fazer. Supera a nossa expectativa. Eu tive essa surpresa na primeira vez no sertão. Porque a gente tava falando também sobre a questão de a gente estar muito preparado teologicamente. Chegou no sertão, eu comecei a ver que o evangelho é puro e simples. Na Amazônia, por exemplo, a gente não ficou teologando lá. Né? Porque não sei o que do Apocalipse, não é nada disso. A gente só precisa entender o plano da salvação. Isso aí. A gente pegar a pulseirinha e o plano da salvação. O plano da salvação. É simples, é o plano da salvação. Arrependimento de pecados. A gente tá aqui realmente para levantar essa bandeira. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, da tua palavra tem sede. Eu tava toda hora sem sertão, mano. Então, realmente, a gente se preparou antes, né? Até na época que a gente tava fazendo as pulseiras, né? Os materiais pra gente poder trabalhar lá. E sempre no plano da salvação, falando das cores para as crianças. Né? É uma base ótima pra gente poder pregar lá. Mas sabe o que cara? Esse sentimento de incapacidade. Eu não sei vocês, mas eu, antes de ir, eu fiquei pensando assim, me comparando, né, com as outras pessoas que iriam também. Aí eu ficava pensando assim, pô, as pessoas que vão ir devem saber pra caramba de Bíblia. Elas são já muito experientes, vão
dar um show lá, eu vou fazer o quê? Mas chegou lá e a gente viu que não é nada disso, cara. É como a gente falou, que era É tudo a simples. simplicidade do evangelho. E eu gostei muito da nossa equipe, eu acho que a gente se casou muito bem, né? E dali eu realmente comecei a Todo ver que a mundo gente é fazia um um pouco, corpo. né? Exatamente. Um completava o outro, Nós somos um né? corpo que um vai completando o outro. Isso aí. Eu, por exemplo, eu até falei no podcast passado, né, da questão dos adolescentes. Eu acabei me aproximando muito do Natan, que é líder dos adolescentes, que preparou as palestras pra gente poder dar. E eu acabei sentindo uma conexão grande com ele e acabei tendo mais desejo pra trabalhar com os adolescentes. Então a gente vê que a gente Também. realmente é um corpo, que a gente Aham. consegue influenciar um ao outro. De repente E- você trabalhou com as crianças e acabou influenciando a Gabriele, que nunca trabalhou com criança. Cara, e isso aí que a gente falou agora de ser incapaz é muito abobrinha, sabe? Na nossa mente, de Satanás mesmo. Por causa que a gente vai lá, na hora, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um cara que estuda a Bíblia, tipo, todo dia e tal, mas uma pessoa que tá com o coração, sabe? Querendo pregar a palavra, entende? Um coração disposto. Disposto a amar, né? Disposto a estar lá, né? Então foi o que a gente estava fazendo. A gente estava disposto a estar lá na Amazônia para falar de Jesus, sabe? Então, assim, isso foi muito bom. E é interessante o João tá falando aí, na verdade a gente mais ouve do que fala, né? Sim. Mais ouve do que fala. E aí tem uma frase de um teólogo famoso que diz: prega o evangelho, se necessário, use as palavras, né? Então é justamente isso que a gente viu. A gente poder, eu acho que eles sentiram o amor de Deus nas poucas palavras que a gente diz, mas nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso abraço, né? porque- O maior testemunho que a gente pode dar é da nossa Exatamente. é a vida, nossa cara. vida, é Porque verdade. quem tá pregando o evangelho, a gente tá sendo usado como instrumento. Quem tá falando é Jesus. Isso aí. E o que você estava falando sobre trabalhar em outras áreas, eu acho que o campo missionário é um ótimo lugar para poder Sim. você se encontrar, né? Encontrar quem você é e o que Deus quer para sua vida. Eu acho que eu vivi muito isso no sertão. Porque até então eu não sabia muito bem o que Deus queria de mim, sabe? O que Ele queria pro meu futuro, o que eu ia fazer da vida, nada disso. E a certeza que eu tive no sertão é que, assim, independente do que eu for fazer, eu preciso fazer algo que seja pra glória de Deus e que agregue o reino. Seja profissionalmente falando e todas as áreas da minha vida eu preciso disso, que seja o que eu fizer, seja pra glória de Deus. E eu voltei do sertão com esse pensamento, certa disso, e depois disso a minha oração sobre o meu futuro foi, Deus, eu quero o que glorifique o seu nome, eu quero o que agregue pro seu reino. E eu tive a experiência agora na Amazônia, né, de encontrar a minha profissão, e aos poucos eu tenho visto Deus me Olha mostrando... que coisa linda. Lindo, né, gente? E eu tô tendo essa experiência de Deus aos poucos me mostrando sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, sobre a minha profissão e o que Ele quer pra mim dentro do campo missionário. Cara, isso é fenomenal pra mim. Porque eu me sinto muito esticado no campo. Eu, por exemplo, na primeira viagem, eu fui achando que seria de um jeito. E não é. Deus tem uma multiforme graça dele de trabalhar. E como você falou, uma coisa que eu aprendi no sertão com o Matheus é sobre servir. A gente só precisa ter em mente que nós somos servos. Nós estamos ali pra servir. Se colocar à exatamente. disposição, Você né? vai servir E Deus como? faz o resto. Independente de qual vai ser a forma que você vai servir. Tenha seu coração totalmente voluntário ali. E na mente o seguinte, eu vou servir. É servir lavando louça, é servir fazendo a comida, é servir com as isso aí. crianças, é servir com os adolescentes, é de casa em casa, evangelismo. A gente precisa ter É aí isso em que mente. tá, o estar disponível. Se eu falar pra você assim, Gabriel, estou disponível. Quando eu falo que eu tô disponível, você que vai determinar onde Pra eu vou onde, trabalhar. Então, seja na louça, seja lavando o banheiro, seja fazendo comida. Estar disponível é isso. Muitas pessoas falam que estão disponíveis pra Deus, mas escolha onde quer. Eu quero pregar no púlpito, eu quero pregar em Eu igreja tô disponível, grande. mas se não for, Porém- se for pra essa área, eu não tô. Exatamente, Não é assim. Eis-me aqui, Senhor, mas só envia onde eu quero. Aí O é eis-me verdade. aqui, mas envia ele, Não, entendeu? hoje aqui só me envia as nações. Isso, Só as só as nações. nações, é isso Ah, aí. no Europa, Brasil não. Detalhe, Europa. Prega, João, prega. É isso aí. E você, Davi, você teve alguma experiência de sair da sua zona de conforto na Amazônia? Com certeza. Isso que o Matheus, que é o nosso líder, né, que ele fez lá de dividir, assim, as áreas e não falar pra você o que você ia fazer antes, que você tinha que estar preparado pra tudo. Isso foi muito importante e ajudou a todo mundo, assim, a ver que Crescer, né? a gente, por nós mesmos, nós não somos capazes, né? Capazes de fazer aquilo, né? Mas Deus coloca essa capacidade dentro de nós, né? E eu pude falar lá pra adolescente, pude falar pra criança. Assim, não sou muito acostumado a falar com criança e tal, mas a gente vê que tudo flui, sabe? É só a gente estar disponível, estar à disposição que Deus faz acontecer através de nós.
E Deus trabalha muito, muito lindo nisso, né? Nessa questão da gente estar realmente só disponível ali, que ele vai nos usar para o que ele quiser. E eu vi muito isso lá. Até você mesmo dando uma palestra pros adolescentes, né? Davi caladinho na dele. Depois eu vi ele lá trabalhando com os adolescentes. Eu falei, olha lá, Deus usa. A gente só precisa estar realmente como um servo. Que ele vai usar. Nós somos vasos na mão do oleiro e o oleiro faz do jeito que ele quer. Acredita até, a Vitória falou que encontrou a profissão dela lá. Imagina se ela escolhesse não fazer aquilo que ela tinha que fazer naquele dia. Então, quando a gente se coloca verdade. Cara, Deus é muito perfeito. Não pensei nisso. Cara, Deus é muito perfeito. Nossa. E ela não querendo ir. imagina. Aí você acha que não é espiritual? É espiritual. Exatamente. Ou seja, uma chave virou na vida da Vitória lá na Amazônia. Foi. Que lindo. Ai, meu Que isso. Deus. Usado por Deus. Gabriel, inclusive, trabalhou na triagem, né, Gabriel? Gabriel foi Eu na contei triagem. esse testemunho aqui porque eu tenho um pavor da área da saúde. Eu sempre tive muito medo de tudo da área da saúde. Injeção, sangue, num pavor. Quando teve essa oportunidade de poder servir na triagem com uma médica, eu falei assim, eu quero. Porque já que Deus tá me esticando, vai me esticar por completo. Eu não sei se vocês tiveram. Eu saí de lá com a sensação assim, meu Deus, eu preciso fazer um curso técnico pra Não ajudar É essa isso viagem. aí. Sim. Eu falei, cara, eu preciso voltei fazer um com básico isso. de saúde pra aplicar exatamente. isso na minha cabeça. Eu até quando a gente voltou também, eu tava até pesquisando o curso de auxiliar de saúde bucal. dentista. Dentista. Isso, é. Falei, vamos ver alguma coisa aí. A gente tem um ano pra se preparar aí. Porque é muito importante. Geralmente Geralmente esses cursos são um ano, dá pra gente se preparar e poder ajudar no campo missionário, porque precisa muito. Precisa Verdade. muito. Às vezes, uma outra coisa, outra observação, por exemplo, Natan, engenheiro elétrico. Da onde que um engenheiro elétrico seria útil numa missão? E ele ajudou ele foi muito extremamente lá, útil. muito. Foi totalmente. Quebrou lá a Foi. máquina de ar. O compressor. Foi, O o compressor compressor do quebrou dentista, né? e ele colaborou. Então, às vezes, a gente quer trabalhar assim. Não, missões é com isso aqui, o quadrado é só isso aqui. E Deus vai lá, não, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, e vai ser uma parada que não tem, aparentemente, nos nossos olhos, não tem nada a ver. Um E engenheiro legal, elétrico lá... É legal você falar isso, porque às vezes tem muitos jovens que talvez estejam nos ouvindo, e aí faz uma faculdade e fala assim, como que eu posso ajudar isso, atrelar isso à missão? Né? A profissão à missão. Eu acho que é bem legal você... Pô, como que a gente... O Natan, a profissão dele ia atrelar aquilo ali. Então é legal você realmente se colocar disponível. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que Deus levou o Natan pra lá. Se o Natan não estivesse lá, como que a gente ia resolver isso? É verdade. Não é? A Então, gente não ia assim, ter como cuidar dos jovens também, porque ele que estava à frente disso. ele estava à frente. Então, assim, são os detalhes, né, de Deus, os mimos de Deus, assim, que agrega a missão, que é, né, Deus, Jesus é o primeiro missionário, né? Então, você vê que Deus, ele ama a missão e ama aquele que faz missão porque se colocou disponível. Então, as coisas vão se encaixando, é igual um quebra-cabeça. E a gente falando sobre jovens, futuro, vida profissional, é muito importante a gente poder até conversar com o jovem que está aí nos ouvindo, tentar, né, receber um alinhamento do céu para a sua profissão, para você poder realmente estar alinhado com a sua profissão e a sua vida missionária. Porque, cara, é muito importante a gente ter gente formada no campo também. Por que não? Às vezes a gente tem essa cultura de, missionário não precisa estudar. Acabei o ensino básico, já é o suficiente. E até o Moisés também, né? Teve um momento lá que a gente foi estava voltando, né, para Manaus, que ele parou. Não sei se você estava nesse momento conversando com os jovens sobre essa questão de profissão. Achei muito legal. Ele falou, gente, tem que ter mesmo uma profissão, tem que ajudar, porque te ajuda, inclusive, financeiramente, se você estiver no campo missionário. Eu achei que foi bem interessante também. É uma outra cultura que a gente realmente tem que trazer à tona, né? Que o missionário pode sim estudar, fazer faculdade e ajudar no campo. Inclusive, ele contou pra gente um projeto que é financiado pelo governo, onde eles mandam dentistas e enfermeiros, médicos, eles mandam para tribos indígenas e eles pagam as pessoas por isso, pagam bem. E lá na oportunidade, né, o dentista, o enfermeiro que vai, ele aproveita para fazer missão. Então a gente vê que não é algo tão impossível. Inclusive, teve um momento que a gente estava tendo atendimento com os dentistas, né? E aí foi numa das aldeias, foi dentro da biblioteca. E aí o Matheus pediu que eu entrasse para separar alguns livros que tinha lá infantil para fazer o cesta de leitura e tal. Então eu fiquei lá quietinha separando e ouvindo os dentistas trabalharem. Que coisa linda! Era o cuidado e a oportunidade de falar de Jesus. E uma frase que me tocou muito foi quando a moça levantou da cadeira e o Dr. Enoque falou assim, olha, você não tem noção de como Deus usou para você na minha vida hoje.
Então, assim, a todo momento ali, enquanto tá tratando, tá falando do evangelho, e aí tem todos os equipamentos do dentista do lado, você vê as pulseirinhas do plano da salvação. Então, eu falei, gente... A gente colocava tudo, o evangelho, em qualquer lugar que tinha, pra colocar, a gente colocava. Coisa linda, é isso, é você realmente viver a palavra. É de manhã, de tarde, de noite, toda oportunidade, você poder falar do amor de Deus. Não é só trabalho social, né? Cara, isso era demais. Não é só trabalho social. Exatamente, porque a gente não pode ficar fazendo só trabalho social. A gente precisa pregar o evangelho. E, por exemplo, a Vi, né, tá no último ano, e eu falando com ela, e aí, a faculdade? Já decidiu o que você vai fazer? E ela falou, mãe, eu quero fazer uma faculdade que eu possa ajudar no campo missionário. Eu falei pra ela assim, mas ela não sei o que fazer. Eu falei, não se sinta obrigada a iniciar a faculdade ano que vem. Deixa Deus falar, deixa Deus direcionar. E aí, no culto do envio que a gente teve, né, Deus usou uma irmã para falar para ela que lá no campo missionário, você lembra disso? Foi. Ele ia esclarecer dúvidas minhas e ele ia falar sobre a minha forte profissão. Demais, que isso. O que ele queria pra mim, dito e feito, né? E realmente a gente não aconteceu. sabia que você ia ajudar lá, né? Não tinha nem noção. A gente sabe na hora, noção. Nem imaginava. Então, assim, aí quando a gente fala assim, nós somos flechas para as nações, tem um arqueiro ali usado por Deus que direciona, né? Que lança flecha. Às vezes a gente fala as coisas e não tem noção do poder da palavra, do poder né? da palavra espiritual. Isso foi tremendo demais. Eu acho que foi uma baita experiência pra Vitória. Isso. Foi. E é legal, por exemplo, a nossa próxima missão. Onde vai ser? A gente não sabe. Por quê? Estamos disponíveis, mas não estamos disponíveis. Mas a gente não escolhe. Deus direciona o nosso líder, né? Ele que é o arqueiro ali. O líder tem que estar muito usado por tem Deus, que estar né? muito alinhado. sensível à voz de Deus. E essa questão da saúde que você estava falando, com a galera da odontologia, né? A Cíntia, o Enoque, que a Vitória já até trabalhou com eles. Mano, era muito legal ver o jeito que eles aplicavam o evangelho, mano. Dentro do... Era apaixonante. Eles iam conversando com a pessoa, ia desenvolvendo um assunto. A pessoa nem conseguia falar, né? Ela tava com a boca aberta ali sendo examinada. Ela ficava lá só escutando a pessoa. Isso aí. E a Cíntia ficava falando, mano, e eu via a alegria da Cíntia falando de Jesus, né? Pra eles. E eu tava conversando com ela e ela chegou a dizer assim pra mim, mano, não vale a pena, eu ganho dinheiro lá no Rio, mas é muito chato, não gosto. Aqui que eu tô aqui que é o prazer de verdade, sabe? E assim, aqui que eu tô fazendo algo de verdade. Ela falando, as pessoas emocionadas, ela abraçava, orava. E pelo menos no meu, eu não vi os outros dias, mas pelo menos no meu, assim que o paciente saía, tinha alguma pessoa na porta pra poder receber ela, e ele dava um kit de higiene bucal, né? E ele pregava, fazia uma oração pra pessoa e lançava uma palavra sobre aquela pessoa. Então ninguém saía sem uma palavra, sem uma oração. Sem a pulseirinha Ninguém recebeu algo social sem a Isso palavra. aí. Na verdade, a gente não foi levar o social, a gente foi levar a palavra e foi atrelado ao social, isso não aí. foi ao contrário. Foi uma forma de entrar. Uma estratégia. A gente não dependeu totalmente do social, a gente dependeu da palavra. Na verdade, nós somos pescadores, nós somos pescar, e cada peixe tem uma isca diferente, né? Então, essa foi a estratégia. Né? Falando um pouco também sobre essa questão dos membros da PC, eu queria que vocês falassem um pouco agora como foi a experiência de trabalhar com a PC. Foi muito bom. Te amo, Cíntia. Eu acho que a convivência com eles, trabalhar com eles, facilitou muita coisa, né? Eu acho que a experiência deles agregou muito, porque, por exemplo, a Elisama, ela trabalhava com mulheres, trabalhava com crianças, era multifuncional. E através dela... Ela se perdeu no papel, fazia muita de coisa. E através dela, ela foi passando... o que ela ensinava para as crianças foi passando para outras pessoas, e depois a gente foi executando aquilo que a gente tinha aprendido com eles. Então, todos eles, de alguma forma, nos ensinaram algo e, tipo assim, nos ajudaram a trabalhar lá. A Cíntia também, gente, meu amor. Cíntia da Odonto, eu trabalhei com ela, gente maravilhosa. Ela e o pastor Enoque. Eles ajudaram nessa questão aí de... Eu não queria falar, né, o que era eu queria deixar a profissão assim... queria deixar no ar. Queria deixar no ar, assim, que verdade. Bota lá nos comentários, gente, o que vocês acham que acham, gente? Comentem aí. O que será que Coloca aqui embaixo. Gente, odontologia, gente. Coloca um para medicina, 2 para odontologia. Não, Pix, R$5, medicina. Todos os valores serão vertidos para a missão. Para a missão. A gente não pode deixar nada aqui passar batido. Brincadeira, gente, mas ela influenciou bastante, porque ficou tudo um pouco mais fácil de fazer, né? Pelo fato deles estarem nos ensinando e nos auxiliando, né? Tu arrancou o dente, né? Como é que foi? É o quê? Eu vi arrancando um dente, gente. Eu vi, maravilhoso, gente. Eu passei flor, gente. Não foi grande coisa assim, mas foi legal. Foi legal. A experiência a gente valeu. se sente Fez útil, né? Assim, caramba! Aí a gente ficava passando instrumento pra eles. Pega isso aqui. Aí, a princípio, a gente não sabia quais eram os nomes, aqui? né? Chegava no final do dia... Eu lembro até agora os nomes. Isso, chegava no final do dia, ele me passa isso aqui. A gente pegava lá, tudo prosa, né? Tudo, ai, consegui, meu Deus. Não, eu olhava pra
ele passava assim, ó. E a gente se sentia útil, né? É. A gente acaba se sentindo útil, tipo, caramba, não sabia, não tinha nem noção do que A era. equipe da PC, eles são muito maduros, né? Isso é muito bom, são experientes e são muito abertos a ensinar. Isso que é muito legal, né? Eles são pessoas humildes, são pessoas simples que querem Eu acho que isso ajudar. facilitou muito o trabalho entre a gente, né? Foi assim, um trabalho, foi uma comunhão muito legal. A gente acabou tendo essa conexão muito boa entre eles e a gente. Por exemplo, a questão, quando eu fiquei na triagem, a enfermeira super voltada pra realmente me ajudar. Gabriel, tá aprendendo? Conseguiu Alane, aprender? né? A Alane é muito legal, cara. Super muito gente simpática. boa. E me fez gostar bastante. E, por exemplo, na questão da saúde, por exemplo, em primeiro lugar na triagem, não tinha muito o que fazer lá, questão do evangelho. Mas você sendo uma luz ali, porque a gente da triagem, a gente é o primeiro contato com a pessoa. E deixa eu falar Foi uma muito coisa que especial. foi muito legal que a equipe da PC fez. A Gabi ficou um dia com as meninas do Odonto, eu acho. E ela me chamou, depois que passou o dia, ela me chamou e falou assim, você não acredita no que aconteceu. Isso eu foi falei, "O quê?" antes ou depois de ela ter desmaiado? É verdade. Aí ela você não sabe. antes. Hoje era o dia de colação de grau da Gabi. Eu falei, é mesmo? Ela comentou comigo. Ela, meu Deus, olha só que lindo. Ela abriu mão da colação de grau dela pra estar aqui com a gente e tal. A gente podia fazer alguma coisa pra ela. Eu falei, vamos fazer. E ali a gente foi improvisando tudo, foi fazendo tudo, mas eu achei bonito. Por quê? A iniciativa delas, elas nem conheceram a Gabi ali naquele dia, mas o amor, o cuidado, o sentimento ali de irmandade, de Elas se igreja, preocuparam. Né? A preocupação, exatamente. Sim, e montaram algo lindo pra Gabi. Fizeram uma colação de grau Sim. lá no Foi, barco. foi. Improvisaram tudo lá, fizeram um canudo assim de xuxinha. E pegaram um Não, TNT. esconder da Gabi. O mais engraçado foi esconder da Gabi, que a gente tentando fazer escondido as coisas. E a Gabi chegava, o que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo um negócio aqui. E a Eu Gabi acho que ela nem percebeu. Ela não se Ela ligou que ela passava falou. do lado e ligou. olhava. E o chapéu e não nem- caiu no rio, hein, gente? O chapéu não caiu. Não. Igual lá, pra você, Não, pra você. Aconteceu, ninguém Foi viu. muito legal, foi muito E legal. isso marcou muito a Gabriela. Ela tá falando no podcast passado, né? Quanto isso foi significativo pra ela. Pra uns tão simples, mas pra ela foi foi um diferencial. Engraçado que não marcou só ela, né? Eu acho que marcou muita Todo gente que tava mundo. ali. Cara, me marcou muito assim, porque a gente pôde ver o amor assim mesmo de verdade, que elas se conheceram ali, cara, conheceram na viagem. Foi. E elas tiveram essa iniciativa de ter todo esse cuidado, de preparar algo pra ela. Foi tudo muito lindo, muito bonito. Eu me arrepio todo E só elas de se lembrar. emocionaram, Foi muito elas maneiro. choraram, muito parecia lindo. que fosse Sim. alguém da família que tava se É, formando eles acolheram mesmo. muito bem a gente, cara. Foi, elas são muito especiais. Exato. Eu Isabel passava também. lá, ai, João, ah! Assim, Falei, que isso, gente? Para com isso. Isabel também sempre disposta a ajudar a gente em tudo. Uma excelente anfitriã. E legal Eu acho que eles que- já estavam uma semana lá, né? E Foi, eles eles ainda ficaram estavam pra com nos gás. ajudar. Eu, Foi. acho, eu fui pra lá morrendo de medo da Isabel, né? Porque na reunião Acho que todo mundo Caraca, falava, cara. não, Isabel é braba, Isabel não sei. Quando a gente chegou na viagem, Isabel, a gente é um amor, gente. Primeira, segunda Super semana, a gente tava- organizada, não deixou É, faltar nada, verdade. ficava Mentiram preocupada. pra É gente. verdade. Inclusive, quando a gente voltou, ela perguntou, gente, e aí, o que vocês acharam? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia mudar? Alguma coisa que vocês acham que tem que melhorar e tal? E foi super, sabe, gentil com a gente, preocupada em todos os detalhes. Eles são sensacionais. Porque assim, geralmente a pessoa que tá sempre indo, por exemplo, a Isabel tá todo ano indo. Você acaba criando uma rotina Todo de ano, sempre várias ir. vezes. E o engraçado Ela é vai todo uma ano vez, várias que era vezes. a segunda semana Você, às delas, e vezes, elas estavam acaba- dispostas a ajudar a gente pra caraca. Exatamente, você É. acaba às vezes fazendo tudo muito no automático. É. Mas a Isabel não. Eu vi realmente um cuidado Cuidado especial dela. ali É verdade. com a Exatamente. gente. Ela não tava ali no automático, simplesmente mais uma viagem, mais uma galera aqui. É. E eu tenho que falar também do Chicão. Chicão, cara, levava todas as malas pra gente. É verdade. Ficava no barco dobrando roupa pra doação. Cara, Chicão é a melhor pessoa. Realmente nós somos um corpo, né? Cada um fez uma coisa que foi fundamental ali pro nosso trabalho acontecer. As meninas que cozinharam também, o Bené Sim. cuidou da É. gente, muito bom. Muito Pessoas Pô, especiais a demais. comida é maravilhosa. bom. É. Nada a reclamar da comida. Não, Exatamente. voltamos até mais gordinhos. Comi melhor do que eu tava acostumado já a comer. Pô, tinha até sobremesa todo dia. É verdade. Eu cheguei aqui no Rio, passei fome, cara. Falei, cara, cadê meu café da manhã gigante no prato? Tapioca. Pô, Cadê As meus 5 frutas, pratos? né, que Ah, cadê meus o 5 sabor das pratos? frutas É, bem não é? diferente, é. Gente, eu Mais comia tanta docinha. melancia. Eu também. É, Não, nunca melancia aqui, Em lá eu casa eu nem comia. como É pô. melancia, verdade. lá eu comia O melancia. cuidado todo dia. deles, né? Formidável, né? Que vem próximo, né? É, Bem, eu tô gosto. esperando, Todo sonhando mundo com a junto. comida deles. Ai. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos? E neles nós? também a gente tinha meio que um porto seguro, assim, que eu acredito. Por exemplo, quando eu tava dando a palestra pros adolescentes, a Elisama tava junto com a gente tava já meio que conectado, né? Acho que pra dar aquela palestra tava lá eu, Natan, a Elisama, e tinha mais alguns da equipe, mas era nós ali que tava
coordenando, o Matheus também tava junto. E chegou uma hora que, tipo assim, me deu um branco e eu falo, caraca, me perdi assim. Só que eu tinha a Elisama ali. Então, aí eu já chamei a Elisama na hora e ela já entrou falando, super desenvolvida, assim, porque já tem mais experiência, né? Então era legal isso também. A gente ter esse porto seguro, assim, de saber que, pô, se acontecer alguma coisa, vai ter o outro. Tem alguém ali. E aconteceu também com a Elisama, é top, né? Ela é top. Cara, a Elisama é muito legal. Ela, quando a gente foi fazer o trabalho de prevenção à violência sexual com as meninas, né? Ela falou, você fala e tal. Eu falei, não, nós vamos falar juntas. E a gente fez todo o trabalho junto, né, Vi? A gente ficou junto lá, ela falou uma parte, uma foi ajudando a outra, né? Foi um trabalho muito legal, muito especial. Muito Realmente um complementando o outro. Um complementando o outro. Vivendo o que é o corpo, né? Inclusive, eu acho que esse trabalho com as crianças, do chá de bonecas, né? Eu acho que foi algo que mais me marcou. Eu acho que foi algo que, tipo assim... Eu achei que ia ser só um chá, assim, algo... um momento assim com as meninas, história, bem básico, sabe? Historinha, bonequinha. E, cara, quando a gente começou a orar pelas meninas e começou a ministrar sobre elas, que elas eram princesas, que elas eram amadas. E eu acho que quando a gente viu as crianças... Acho que teve uma hora que elas mandaram a gente abraçar duas meninas, né? A gente orar por elas e ministrar sobre elas. Na hora que eu abracei a menina, gente... Parecia que... A presença do Espírito Santo era muito real ali naquela sala. Muito real, especial. muito real. A gente sentia que Deus estava ali, que estava abraçando aquelas meninas, sabe? E eu acho que foi algo que... Eu acho que de tudo que eu participei, eu acho que foi o que mais me marcou, foi aquilo ali. Então, falando nisso, sobre marcar, queria ouvir de vocês o que mais marcou vocês nessa viagem. Foi trabalhando com o quê? Então, pra mim foram duas coisas muito marcantes, que foi o chá de boneca com as meninas, né? A gente levou vestidos, né? E a gente fez um momento ali para trabalhar a paternidade, que elas são filhas de Deus e tal. A gente pediu para elas imaginar como que era, já que elas são filhas do rei, imaginar o vestido de princesa e tal. E elas de olho fechado falando do vestido e tal. Aí a gente colocou o vestido bem por trás delas, assim. Aí a gente falou assim, vocês acreditam que Deus, ele presenteia a gente também com vestidos? Olha pra trás, quando elas pegaram o vestido, foi muito emocionante, né, Vi? A reação delas, delas. O olhar de tipo assim, meu Deus! Olha o que Deus mandou pra mim! Sim, e com os arquinhos, e na mesma hora elas pegaram o vestido, colocaram o vestido, todas elas mostrando uma pra outra, os vestidos de cor diferentes. Ai, olha, minha rosa! Foi lindo, cara. Foi lindo. Aí a gente falou que como sentar, né, como é que uma princesa se comporta e tal. Depois até acho que foi o Matheus que contou que na hora, em outro momento, uma criança falou assim, senta direito que princesa, não senta assim. Então foi muito legal. Teve esse momento da oração, a gente falou sobre a questão da prevenção do abuso e tal. Foi muito bom, foi muito emocionante. A presença de Deus ali era muito real mesmo. E pra mim também outro momento que marcou foi o momento do batismo, né? Pra mim ele foi um ato profético muito forte ali, em questões missionárias. Foi muito bom, também senti muita presença de Deus. Explica o que aconteceu, né? Pro pessoal entender, Flávia, do batismo. É porque, na verdade, a gente fez o evangelismo e a gente soube lá que uma pessoa da tribo queria batizar, né? E aí a Isabel falou, e aí, vamos fazer o batismo e tal? Tem pessoas querendo batizar. Eu falei, se tiver batismo, eu quero batizar também. Aí ela falou assim, vamos fazer um ato profético, então, aqui no Rio Negro? Um ato profético missionário. Eu falei, eu topo. E aí a gente foi, e aí as meninas que estavam lá também quiseram fazer. E foi muito bom, foi muito especial ali. Eu tava com medo da água, né, na verdade, porque a água é escura, então eu tava com medo de passar algum bicho. Então, quem me batizou foi o Moisés. Então Moisés se mexia perto de mim, eu ficava assim, Moisés, é você que tá mexendo, né? Ele meu pé que tá mexendo. Eu falei, então tá bom. Aí depois vi o movimento, eu falei, Moisés, você que mexeu? Ele foi, você que mexeu. Aí na hora que o pastor Jason, né? Falando, Jason, né? Ele tem vários nomes diferentes, né? E aí eu concentrada, ouvindo a Isabel falando ato profético, o Moisés vai lá dar um grito do meu lado. Mas eu tomei um susto que eu acho... Você e todo mundo! Ele fala em línguas. Mas foi um susto tão grande porque eu achei que tive um bicho, então ele gritou. E quem tava lá teve gente que tava... A gente achou que era brincadeira dele. O que tá acontecendo? Teve gente que entendeu ele gritando, jacaré! Então cada um entendeu uma coisa. E aí eu tomei um susto. Aí quando eu virei pra ele, falei, que susto, Moisés. Aí ele começou a rir. Então, eu acho que deu um ataque de riso, todo mundo no meio do batismo. Todo mundo gritando e eu rindo ali, tocando pandeiro. Foi, mas foi ele também, a presença de Deus foi real ali também. E até na hora que ele falou, desculpa pelo grito, mas eu tava sentindo muita presença de Deus aqui. Então foi muito especial, foram esses dois momentos. Tudo foi muito importante. Esses dois momentos marcou. O culto também na igreja indígena foi maravilhoso, foi emocionante. Tudo foi muito marcante. O culto no Nova Esperança, a primeira aldeia que a gente estava? O que teve a igreja.
Que a gente leu a Não. Bíblia? O segundo? Ah, o terceiro. o último, Terra tá. Preta. Foi na última. Terra Terra Preta, Preta, Na né? Terra Preta, que Terra tinha Preta, igreja. Né? Foi nessa. Foi muito bom mesmo, assim. Em relação à primeira aldeia, que vocês fizeram esse trabalho com as crianças que você falou, eu inclusive vi uma foto da Vitória abraçando as meninas, né? Isso, Coisa então, mais foi, linda. então, Foi foi- nesse dia. Aí vocês tiveram uma experiência de oração. Conta um pouco pra gente. Então, foi nesse momento que a gente teve, que foi o chá de bonecas, né? Foi quando a gente foi ministrar para as crianças, então eu fiz ali a gente dividiu cada menina, cada pessoa que estava ministrando, ficou com 2 meninas e a gente profetizou sobre a vida delas ali. Então foi muito emocionante ali, porque realmente a gente sentiu, né, ver a presença Foi, de Deus, foi muito muito forte nítido. ali. E a gente não detectou nenhuma criança ali que foi abusada, né? Porque normalmente Graças a elas Deus. se Graças entregam, a nem Deus. voluntariamente, né? Então a gente viu ali, o final ali, a nossa oração foi uma oração de gratidão, porque Deus estava guardando aquelas crianças, né? Porque Amém. é uma tribo que olhava para as crianças, foi muito importante, foi muito legal. Amém, E amém. você, Davi, teve uma experiência que mais te marcou? Assim, logo no primeiro dia de trabalho que a gente começou, né? Eu tava na triagem, acho que era a Vitória que tava comigo também. Foi. E aí chegou um professor lá, o professor da escola, para ser atendido do dentista. E pelo menos na primeira comunidade, quando a gente estava na triagem, a gente tinha esse tempo de falar com as pessoas lá e tinha o tempo de falar do evangelho com ela. E aí a gente começou a conversar lá e ele falou que estava sentindo uma dor, eu não lembro em que parte do corpo que era, mas estava sentindo uma dor muito forte assim, e que ele já tinha ido no médico ver o que era e que no exame não tinha apontado nada, então ele não fazia a mínima ideia do que era. E aí, acho que foi o pastor Elvis lá que falou, então vamos orar para que você vai ser curado. Aí a gente se juntou lá e começou a orar por ele, começou a interceder. E aí na hora ele falou já que a dor tinha sumido, e aí para confirmar a cura no culto da noite, ele foi lá dar o testemunho desse episódio e falar que ele tinha sido curado de verdade. Então isso foi, para mim, foi muito marcante também. Acho que muita coisa foi marcante também, Foi muito os cultos que aconteceram, todos assim, avivados mesmo, sabe? E as pessoas que estavam de lá das comunidades, que elas estavam no culto, elas viam o nosso avivamento, né? A nossa empolgação ali, iam junto também, e louvavam junto com a gente. Então, isso me marcou muito. Eu acho que, falando do meu lado pessoal, eu acho que essa questão da profissão me marcou bastante, né? Foi uma experiência que eu tive que realmente me deixou, uau! Além da profissão, que foi algo que me marcou, assim, no lado mais pessoal, e o chá de bonecas, que eu tava comentando aqui, eu acho que uma das coisas que mais marcou também foi o culto no... Eu Na acho que primeira foi no aldeia? primeiro, Nova Esperança. Na primeira Esperança. aldeia, isso. Que foi, a gente teve um momento de adoração, de celebração, e todo mundo dançando, Ah, eu e acho que cantando. todos, né? Cara, eu Foi queria falar muito sobre top. isso, Foi. que nesse dia, no primeiro dia, antes de ter o culto, o cacique, né, o Naldo, ele tava falando com a gente que ele tava chateado, né, de não usarem o dialeto deles, falar a língua indígena. Foi. E no final no culto da noite, a gente cantou no dialeto deles. E Ai, foi que muito legal, porque a galera lá tava Eu não cantando sabia com a que ele tava gente. chateado. E ele deu tinha um falado desabafo sobre com a isso, gente, foi sabe, pra sobre tu isso. ver. Inclusive, eu acho que eles A gente foi receberam uma aprender Bíblia, não foi? Foi na língua deles. Foi na língua deles. Foi um Na momento língua muito deles, forte né? também. Foi. Foi muito Muito lindo. forte. Então, além dessa experiência na Nova Esperança que eu achei o máximo, tava eu e a tia Flávia tocando lá, no maior fervor, assim, todo mundo dançando. Aí eu olhei pro lado dos índios assim, ó, olhando com o cara parado pra gente. Só que aí depois do recorrer da música, eles começaram a se soltar, a cantar. O Naldo lá, felizão, eu é Cacurete. Foi mó legal, tá ligado? Né, inclusive, o João voltou tocando pandeiro. Ah, né? Formado pela missão. Pô, aliás, eu tenho um testemunho engraçadinho, assim, da questão do Conta o que você pandeiro. tinha falado. Que. Mas depois conta, né? Do Não, pode contar. Ah, beleza. Que, tipo assim, lá no sertão, que foi a primeira viagem que eu tive sem meus pais, etc., o Matheus, eu fiquei um pouco encucado, que eu queria ajudar na missão tocando alguma coisa. Só que eu toco teclado, e, tipo, não dá pra tocar Não dá pra tocar teclado. nos lugares teclado. E eu via, tipo, o Matheus, o Gabriel e o Guilherme tocando na missão com aquela bateria, esqueci o nome, como é que é? Aquele carrom. Com carrom, e eu falei, pô, tem que aprender carrom, ou tem que aprender violão. Depois, falei, na próxima missão. Aí veio o anúncio da Amazônia, e eu falei, cara, vou aprender violão até lá. Já era, vou aprender violão. O tempo passou em nada. Aí faltou um mês pra chegar à Amazônia. Eu falei, desisto, não vou não. Por causa que eu não queria... Você achou que você não fosse ser útil, né?
Eu falei, pô, eu queria tá nisso, né? Mas como eu toco teclado, não dava. Então, depois do Sertão, eu falei, pô, vou aprender a tocar, nem que seja carrom, pra ajudar no louvor. E com isso na cabeça eu acabei esquecendo, né? Por causa que do Sertão até a Amazônia passou um mau tempão. Uhum. E depois eu lembrei disso. Um mês pra Amazônia. Eu pensei, pô, vou aprender violão. Cara, eu peguei o violão, comecei a ver aula no YouTube e um dia eu falei, cansei, desisto, não vou fazer isso não. Deixa, esquece. Aí depois, uma semana faltando pra viagem, eu lembrei de novo dessa situação que eu fiz, né? De tentar aprender em um dia violão. Aí eu fiquei triste, cara. Fiquei, pô, mano, não aprendi nada. Pô, mal vacilo. Falei assim, pô, Deus, caraca, podia usar teclado. E comecei a reclamar, tá ligado? Com Deus, nada a ver, maluco, tá ligado? E aí, na viagem, eu aprendi o pandeiro. Aprendi o pandeiro lá Em 7 dias. Tava tocando... no primeiro dia eu aprendi começou. o pandeiro e comecei a tocar lá. Aí depois eu lembrei disso, de tudo isso que aconteceu. Eu falei, caraca. Tá vendo? Deus é muito fofo, né? Mano, aconteceu isso naturalmente, sem eu nem ter pedido, sabe? Não, mentira, eu pedi sim. Muito bom, muito bom. E além do pandeiro, houve também o cesto de leitura com as crianças, né? Que me marcou bastante, que foi no dia que a gente era pra ler para as crianças, na tarde. E eu peguei um livrinho do Noé e comecei a ler pro Estevão, até lembro o nome dele. O Estevão, ele sabia ler, né? Ele era aquela criança espertinha da turma e tal. E eu comecei a ler pra ele a história, ele já conhecia. Comecei a ler sobre... Fui indo. Aí na metade do livrinho eu olhei pra trás, tinha umas 10 crianças reunidas comigo. Ai, que E as crianças estavam prestando maior atenção e tal. E depois que eu terminei de terminar de ler a história, eu perguntei se elas sabiam ler. Nenhuma sabia, só o Estevão que sabia. E eles aprenderam lá a história de Noé e isso, cara, me deixou muito alegre. Foi muito lindo. Esse tempo de leitura que a gente teve lá também, foi muito bom porque serviu pra gente se conectar mais ainda com as crianças de lá. Outra experiência também que eu tive que foi muito legal, de ver essa conexão que a gente criou, não só com as crianças, mas também com os jovens de lá, com as pessoas de lá. A gente ia embora e eles queriam tirar foto com a gente, sabe? Pra ter um momento guardado que a gente passou. Acho que em todas as que a gente passou, mas principalmente a de Nova Esperança, né? Que foi a primeira porque a gente ficou mais tempo. Eles cantaram pra gente, né? Quando a gente tava A gente saindo. ficou 2 dias também lá, mais tempo. Cantaram pra muito gente. legal. Tinha uma menina que eu tava lendo o livro também, tava lendo com ela. E aí era legal que sempre que a gente acabava um, aí eu perguntava, você quer mais um? Aí ela ia já com um sorriso no rosto, toda feliz lá, buscar outro. E na hora de ir embora, essa mesma menina, a Ana Alice é o nome dela. Sim. Ela falou várias coisas assim pra mim de eu chorar mesmo, sabe? Tipo, você tem que voltar aqui, eu nunca vou me esquecer de você. Ai, que bonitinho. Então, essa conexão, assim, que a gente criou com as pessoas de lá foi muito bom, marcou muito também. Nessa aldeia também, quando a gente foi iniciar o trabalho com as crianças, aí a gente parou e falei, e aí, cadê as crianças? Vamos esperar as crianças, vamos esperar. Não, vamos chamar as crianças. Aí o Matheus ligou o rádio, a gente foi andando, aí vinha uma criança, vamos lá, que a gente vai contar a história pra vocês. As próprias crianças vinham, vamos chamar fulano. Então elas caminharam com a gente a aldeia todinha. A gente foi longe. Mostravam as casas, falavam o nome das crianças, a gente chamava e rapidinho, né, buscando assim, juntou aquelas crianças todas e foi muito legal, E o bom é que disso tudo foram sementes que a gente lançou nesses dias e no futuro a gente vai colher, né? E essa aldeia, todas as crianças aceitaram Jesus. Olha que coisa linda. Foi muito legal. Foi muito legal. Assim, o Estevão não falou nada pra mim, mas eu sei que no meu coração ele ia falar. O bom é que a gente volte lá nos próximos anos e a gente veja esse fruto desse trabalho. Né? A semente foi lançada, agora né, possamos já não vai ser a mesma coisa, né? Quando a gente vai lá. Exatamente. Ainda mais as crianças que crescem rápido, né? É verdade. Sim. Então vamos falar agora sobre a questão do... Chegamos, e agora? Agora vamos falar um assunto pertinente. Uhum. Voltamos, e agora? O que vocês viram nessa mudança? Houve alguma mudança na vida de vocês pós-viagem? Coração queimando? A gente sempre fica com vontade de ficar. Vocês tiveram essa vontade? Na hora que a gente veio dar um aperto no coração. Pô, despedir do barco, cara. Aquela despedida ali foi muito especial, né? Que a gente quase deixou o barco parado lá, né? Foi todo mundo na ponta do barco. Foi muito legal. E assim, eu sempre fico com vontade de voltar, né? E começo a trabalhar assim, ó, próximo ano, o que a gente vai fazer? Olha, eu começo a pensar no que poderia melhorar,
Né? Então, assim, uma ministração foi desse jeito. No outro ano a gente pode melhorar nisso. A gente fez esse recurso, no outro ano pode melhorar isso. Faltou isso. Então, eu sempre fico pensando no que pode melhorar para o próximo. Sim. Esse é o meu... É o pensamento que eu fico quando eu retorno. Eu acho que o meu pós-viagem, acho que foi bem radical, porque eu acho que eu voltei com o meu coração... Sabe aquela ansiedade pós-viagem, tipo assim, meu Deus, quando que vai ser o próximo? Meu Deus, eu preciso fazer um curso para poder ajudar. Como é que a gente vai fazer agora? E quando será que vai ser a próxima atividade, a próxima viagem e tal? E eu vejo que... O que você quer falar? Vou falar minha pós então. Cara, minha pós-viagem foi... Eu saí de lá querendo falar de Jesus pra todo mundo, sabe? Foi, mano... Plano da salvação. Conhece o plano da salvação? Uma pessoa aleatória assim na rua. Vontade que eu tive era isso, sabe? Jesus assim A gente volta com o coração queimando. Exatamente, queimando demais por Cristo. Foi essa minha pós-viagem. Acho que pelo menos eu voltei muito edificado, acredito que todo mundo também que voltou. E mais sensível mesmo, com a voz do Espírito Santo, sabe? Sobre nós. Hoje mesmo, eu posso falar de uma experiência que eu tive. Eu fui para o zoológico ali na Quinta da Boa Vista. E aí eu tava caminhando pra lá, tava com os meus amigos assim da igreja. Aí passou um rapaz, de skate assim, jogando skate pro cachorro andar. Aí a gente achou interessante lá. E essa sensibilidade, sabe? Que a gente sente na hora de ir e puxar um papo com a pessoa. E aí eu não sei, eu só fui pra perto daquele cara e fiquei andando assim. Aí comecei a conversar com ele. E acabou que a gente ficou um tempão conversando e tal. E ele falou que já tinha aceitado Jesus e tal, mas que estava afastado, mas eu pude pregar ali pra ele, sabe? Então, será que antes da viagem eu tava assim? Eu tava com essa sensibilidade? Então, acredito que a gente volta muito mais... Sedento de almas, né? Isso. A gente fica com vontade de se preparar mais, a gente fica com vontade de estudar mais pra nós termos mais experiência mesmo, pra chegar, mais recursos, assim, pra chegar pra uma pessoa... E falar da melhor forma o que ela precisa ouvir sobre Jesus. Eu acho que o meu retorno foi bem engraçado, né? Porque os 2 primeiros dias foi aquele cansaço bom, sabe? Que é uma rotina bem pesada, né? Bem cansativa. Então a gente chega e quando o nosso corpo para, parece que dá uma travada, desligou o disjuntor e tipo assim, caramba, agora não tá corrido. Agora eu tenho um pouquinho mais de tempo pra dormir. E é até engraçado, né? Mas dá aquele cansaço pós-viagem, mas dá um cansaço bom, né? Que a gente começa a voltar na ativa. E aquele momento que a gente tá, tipo, queimando. Assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Quando que é a próxima viagem? Eu preciso de um curso pra poder ajudar no outro. Então, eu acho que o meu pós-viagem foi exatamente assim. Foi mais uma semana de atitudes. Né? Uma semana de atitudes. Tipo assim, agora eu quero fazer isso pra poder contribuir com a viagem. Eu quero dar continuidade com isso. Foi uma semana de decisões. Atitudes e aprendizagem também, né? Através da viagem, eu tive uma semana onde eu decidi coisas na minha vida, onde eu determinei coisas na minha vida. Então, eu acho que o meu pós-viagem foi assim. Foi bem radical. Como a Vitória falou também, eu cheguei falando, cara, eu vou fazer curso disso, daquilo, de missão, teologia... De tudo, querer aprender mais para poder aplicar mais. Inclusive, eu me inscrevi num curso de alfabetização indígena. Ótimo. Eu já voltei lá com isso. Eu falei, não, quero ajudar. Eu entrei na sala, numa das escolas, né, que a gente foi, e eu vi alfabetário bilíngue. Eu achei aquilo muito interessante, achei muito legal. E realmente não perder essa cultura da língua deles, que é importante, né? Isso né? é importante. Eu voltei com 2 experiências, assim. A primeira foi da ausência da oração, porque... acabei criando rotina de orar pela Amazônia. Ai, que lindo. E quando eu voltei, já não tava mais fazendo parte, porque a Amazônia já foi concluída, essa etapa, né, da Amazônia. A gente ora pelo pós-Amazônia, mas eu ficava, meu Deus, eu orava sempre tanto pela Amazônia, pelos nossos projetos, pela nossa viagem, pela nossa equipe, que eu sentia essa falta de orar mais pela Amazônia. Continue orando. E eu vou continuar, em nome de Jesus. Tô sentindo mal agora E a segunda experiência, eu voltei muito mais sensível à voz de Deus. Eu acho que esse tempo off lá, de rede social, de internet, literalmente, de né? muito trabalho, muito contato com pessoas, pregando o evangelho, isso me fez estar mais sensível à voz de Deus. Cara. Então, quando eu voltei, eu caminhando, eu tava ouvindo mais a voz de Deus, eu tava recebendo mais direção de Deus, realmente mais direcionamento. E foi fruto dessa viagem. É literalmente aquele negócio que dizem de tipo assim, abaixa o volume do mundo e escuta a voz de Deus. Foi exatamente isso, porque a gente
tirou tudo de Wi-Fi, de internet, Instagram, Facebook, não tinha nada disso. Tudo porcaria. Era literalmente fora. a gente e a missão, a gente e Deus. Era uma ligação direta, não tinha aquele momento de tipo assim, caramba, agora eu tô com preguiça de buscar, agora eu quero ficar um pouco no Instagram, então não tenho tempo pra isso. A gente realmente colocava Deus como prioridade e é só aquilo ali, sem empecilho. Sim, a gente entende, né, quando a gente faz essas viagens e passa por essas experiências, que a coisa que a gente faz não importa, sabe? A prioridade, como a Vitória falou, realmente é Deus, é Cristo, sabe? Isso que importa, a prioridade de verdade é Ele, sabe? E essas coisas evitam a gente de buscar mais e mais a Cristo, de estar na nossa rotina, colocar Ele como prioridade, como a principal coisa, sabe? Sim. Então, isso que a gente percebe. Eu não sei vocês, mas eu não senti falta de nada disso, cara. Também não. Eu tava numa paz tão grande. Eu não tava nem tirando foto. Tava nem tirando foto. Tava a única preocupação que eu tinha era de me comunicar com os meus pais e falar estou bem, tô vivo. Porque eles ficaram preocupados, né? Uma semana sem comunicar. Mas, tirando isso, cara, preocupação com o Instagram, de postar alguma coisa, de ver o que os outros estavam fazendo. Nadinha. Nada. Nem com meus pais, eu só desliguei o celular, falei assim, morri, acabou. Amém. Fiz o que Sua mãe vai amar, vocês ensinaram. Esse momento off pra mim foi muito bom. A gente vive uma vida muito rápida, a gente não consegue parar, se concentrar nas coisas. Rende, né? Lá a gente acordava cedo, dormia tarde. Dormia cedo. Parecia que lá não tinha 24 horas. Tinha 11 horas. Cara, eu não sabia. A gente tava conversando no final do no meio da semana eu não sabia que dia era. Eu só sabia que tava acontecendo, sabe? Eu também me perdi nos dias também. E para deixar de meditação para quem tá nos ouvindo, eu queria deixar aqui Romanos 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu pude ver muito real esse versículo lá. A gente anunciando as boas novas. Como ouvirão, se não há quem pregue? E eu queria realmente deixar para a meditação das pessoas que estão nos ouvindo, que você possa ter o seu coração despertado a partir desse podcast e que você possa saber que Deus conta com você. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eles precisam ouvir, e esse ouvir vai ser a partir das nossas vidas. E uma palavra também para pessoal, tanto dentro da igreja como fora também, sobre os caminhos que a gente leva na nossa vida. Porque aonde que você está levando a sua vida? Por qual caminho que você está indo, sabe? Você está usando a sua vida para quê? Edificação de quê? A custo de quê? Por causa que todos nós sabemos, todos nós ouvimos, pelo menos uma vez na vida, que o caminho final, que o final dessa caminhada é a morte. Sem Cristo Jesus, nossa vida é a morte. Então, enquanto ainda há tempo, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se das malignitudes que vocês fazem, que vocês têm dentro do coração, entende? Arrependam-se antes que seja tarde. Arrependam-se disso e preguem às pessoas, preguem a Jesus, que é a única salvação, a única verdade e a vida. É isso que precisamos ouvir. É tanta distração hoje em dia que esquecemos do que realmente importa, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água viva. Então é isso que eu queria deixar a palavra. Se tem alguma coisa que eu posso deixar para vocês, é algo que eu falo bastante com os jovens lá da igreja. Tem um coração que ame pessoas e um coração que não ame coisas, sabe? Se desprenda de coisas que podem te agarrar para te alavancar, e nesse caso, para missões, sabe? Se tem alguma coisa que te prende para não deixar você ir, cara, abre mão disso. Larga a mão disso. Tem uma passagem na Bíblia da multiplicação o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus ele sabe que João Batista morreu, ele recebe essa notícia e ele vai buscar um tempo ali de oração. Ele queria ficar sozinho naquele momento. E o que acontece? Acontece que o povo vai atrás dele, querendo receber milagres e tal. E Jesus, eu penso que ele pode ter ficado nesse dilema, naquela hora de... Poxa, as pessoas estão aqui atrás de mim, mas eu queria ter um tempo sozinho agora com meu pai. Só que Jesus... qual a atitude que Jesus toma? De atender aquele povo, e não só isso. De suprir as expectativas daquele povo e fazer... E realizar um milagre. Então, naquela hora, Jesus abriu mão do que ele queria para amar pessoas, para atender pessoas.
Então tem esse coração que ame gente, ame estar com pessoas, ame ajudar pessoas. E não ame coisas, porque isso não vai te levar a nada no final. Uau, fiquei até sem palavras. Eu acho que a gente coloca empecilho em muitas coisas, né? Tipo assim, eu não posso ir porque eu tenho isso aqui, eu não posso deixar isso aqui de lado. Eu não posso ir porque o meu trabalho me atrapalha. Eu não posso ir porque eu tenho o meu marido aqui em casa e eu não posso deixar a minha família aqui sozinha. Só que a gente acaba esquecendo que missão não é para alguns selecionados. Só o Gabriel pode ir porque o Gabriel tem um tempo mais flexível. A gente acha que só o João pode ir porque o João é novinho, o João tá na idade. Sendo que a gente esquece que, na verdade, missões... Isso foi falado muito pra gente, pela nossa liderança. Que é um mandamento, não é é pra fulano, é pra ciclano, é só pra ele, não é pra mim. É pra todos, isso é uma obrigação nossa. E se a gente não faz isso, a gente tá vivendo um evangelho egoísta. Sim, e de a pregar gente evangelho. pega tudo aquilo que a gente vive na igreja, todos aqueles momentos bons de quando tem conferência na nossa igreja, congresso e culto, aquele momento maravilhoso, a gente guarda aquilo pra si, a gente tá sendo egoísta. A gente não compartilha isso com quem tá do nosso lado, sabe? Então a gente precisa tirar muito isso do nosso coração, de esquecer um pouco as coisas materiais, de pensar muito de focar, colocar a nossa vida como se o nosso rumo fosse só estudar, ter uma profissão, casar e conquistar coisas materiais. E a gente não pode esquecer de que a nossa maior missão aqui é deixar um legado, Sim, com certeza. sabe, levar Jesus. Não é só profissão, não é só casa, não é só carro. A gente precisa deixar um legado aqui, porque isso é um fato, tudo isso vai passar. A gente vai deixar tudo isso aqui, mas o que vai importar é quando a gente chegar lá no céu, e aí, o que você tem pra me dizer? O que você fez? Mostre suas mãos, né? Me mostre suas mãos. Eu conquistei um carro, eu fiz uma faculdade de medicina, eu conquistei uma casa de 500 mil. Não é isso. Não é isso, são vidas, e é isso que importa. E a gente tem esquecido muito disso. A vida vai muito mais além disso, né? Do que esses bens materiais. Sim. E tem pessoas morrendo sem salvação, né? A gente precisa estar em alerta. Se a gente fala isso pra você e seu coração não queima de desespero... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque tem vidas morrendo sem salvação, sem se arrepender dos seus pecados. Isso é uma urgência, né? A gente precisa falar sobre isso. Eu acho que tem que aproveitar enquanto vocês estão jovens, né? Eu sou jovem. Mas é dizer sim a viver realmente a missão, né? Não se limitar às 4 paredes da igreja e deixar que a chama realmente acenda no seu coração e não ver, como a Vitória falou, eu não tenho chamado para missionário. Gente, claro que existem chamados específicos e tem os missionários que ficam em tempo integral no campo. Mas eu acho que todos nós, como igreja, devemos fazer uma viagem missionária a curto prazo, como a gente brinca de bate e volta, mas é a oportunidade de servir. Então, quando Deus te dá a oportunidade de servir, você jovem, vá. Não fique preocupado, será que é para eu ir? Ou será pra que você tem que ir. Você tem que ir, você como igreja tem que ir, né? Você só tem que pedir direcionamento a Deus se é aquela oportunidade, se é para você ir naquela oportunidade ou se o Senhor quer que você vá naquele campo. Mas e eu volto sempre falando isso, gente, se você puder ir, vá. Vá, porque servir ao Senhor é muito bom e essa oportunidade de você servir num campo diferente é maravilhoso. E nem pra ir também, né? Por causa que pra ir, a gente também tem que começar a pregar o evangelho pro nosso vizinho. Não adianta começar você querer... do nosso lado, aplicar aqui agora, né? Não adianta você querer, por exemplo, servir outra igreja, servir em outro estado, outra igreja, e não fazer nada pela tua, Exatamente. né? Tem essa questão Se também. essa chama não queima no seu coração, calma que ainda tem solução, porque também não queimava no meu. Era algo que eu não imaginava que eu fosse fazer e nem que eu precisasse fazer. Mas faz um teste. Faz só um teste. Vai em uma. Nem qualquer viagem que anunciarem. Viagem não precisa nem necessariamente Uma viagem missionária para outro estado, outro lugar. Sim, né? por A gente tá aqui. fazendo várias missões urbanas também. aqui no Sim, Rio estamos de Janeiro. fazendo viagens urbanas. Vai em uma. Eu tenho certeza absoluta que você não vai voltar a Não mesma volta pessoa. igual, não volta igual. Não vai, você vai voltar com Inclusive, isso queimando no seu coração. A Vi falou sobre essa questão que a gente se preocupa com uma faculdade, com um emprego, uma casa e tal. E às vezes os pais não preparam os filhos para igreja, para viver igreja, para ser igreja. Sim. Incentiva os filhos a fazer uma faculdade, a fazer cursos de várias coisas, mas não só fala assim, meu filho é de Jesus. Fala o tempo todo, declara Mas que o filho é de seu filho Jesus, tem que levar Jesus, mas né, não minha leva filha? Jesus. Seu filho tem Jesus, mas não Pois quer levar é. Jesus. Então, os pais também têm que ter essa sensibilidade de enviar os seus filhos, né?
Salmo 127 diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Então, se o seu filho é flecha, o arqueiro tem que lançar para algum lugar, né? Então, se você não lançar o seu filho como flecha, o seu filho vai ser uma flecha sem ser enviada é apenas um objeto de adorno, né? Então, você precisa primeiro buscar a direção a Deus, né? Você, paz, você enquanto arqueiro, você tem que perguntar, Senhor, para onde eu direciono essa flecha? Para onde eu envio? E você ser o instrumento de Deus para enviar os seus filhos a nações, a lugares onde o Senhor deseja que ele vá, né? Tudo começa na vida do seu filho, quando o pai ele tem uma atitude. E os pais precisam ter esse despertar urgente, né? Sim. Porque senão a gente vai ter uma próxima geração totalmente falida. Exatamente. Porque se os pais não investem nos filhos, se a igreja local não investe nos filhos, a gente não vai ter uma próxima geração de missionários. Os pais não investindo nos filhos, eles estão exercendo o pecado de omissão. Eles estão sendo omissos à propagação do evangelho. Isso é muito grave. Isso é grave. Isso é grave. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, existem muitos pais que estão nadando na lamação do pecado porque não enviam seus filhos para cumprir o ídolo do Senhor. Então, para terminar, eu gostaria de ler o versículo de Romanos 6, que é assim, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é sobre isso, a gente ter que pregar sobre isso, falar para as pessoas que eles não estão debaixo, que não têm domínio do pecado da morte com Jesus. Então a gente tem que falar sobre Jesus para essas pessoas, trazer vida a elas. Sim. A gente precisa trazer esse despertar na nossa igreja local, nas famílias, nos jovens. Exatamente. Os jovens precisam ter esse despertamento. Ter esse entendimento Sim. sobre isso. Amém, isso mesmo. Então, estamos chegando no mais um fim desse IDcast. Esperamos que tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado com você, porque é esse o nosso propósito, levar a palavra de Deus para você e que você possa ser despertado hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente! Tchau.